Perseguido! Tá começando mais um na cara do gol, tá? E hoje da sexta-feira, dia 9/8, beleza? Onde nós temos muitos jogos para poder analisar. Nós temos Série B com Paysandu e Santos, Avaí e Operário, Mirassol e Brusque, América e Botafogo de São Paulo. Nós temos campeonato chinês, campeonato dinamarquês, Copa da Itália que tá voltando agora. E aí tem alguns times que eu quero passar para vocês a minha visão, para que vocês trabalhem nesse caso aqui no ao vivo. Eu vou explicar o porquê disso aqui. Temos a volta do Campeonato Português com o atual campeão, o Sporting, né? E muitos outros jogos que eu vou estar analisando para vocês aqui, beleza? Então fica até o final do vídeo que eu sempre deixo um bilhete, uma aposta minha aqui para você, beleza? Lembrando que, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora, imediatamente. E eu também quero dar um recado para você que tá me perguntando sempre, né, sobre o Clube do 5%, que é onde eu mando todas as minhas apostas, beleza? Seja no pré-jogo, no ao vivo, todas as estratégias, estratégia de alavancagem, tudo tem lá no Clube do 5%. Mas hoje o Clube dos 5% estão com as vagas fechadas, beleza? Mas para você não ficar sem nada e ter pelo menos acesso a uma das minhas estratégias, eu vou liberar aqui para você agora um grupo de pré-jogo de futebol, beleza? Que é o Rei do Pré-Jogo. É um grupo onde eu mando lá todas as minhas apostas de pré-jogo, então você só precisa tirar 2 minutinhos do seu dia, fazer as apostas do pré-jogo e pronto, beleza? Então, se você quiser entrar nesse grupo de pré-jogo com um custo completamente muito baixo, menos de R$ 50 por mês, eu vou deixar aqui na descrição o link, beleza? E lá você vai ter acesso a todas as minhas apostas de pré-jogo. E é muito bom esse momento, e por isso que eu estou liberando essas vagas, porque vai começar o campeonato europeu, que é o campeonato que eu domino completamente. Eu fiz toda a análise, fiz todo o acompanhamento na pré-temporada, né? E eu não tenho dúvidas que a gente, mais uma temporada e mais um ano, vamos executar e ser muito lucrativo dentro do campeonato europeu, que é onde tem a maioria das oportunidades para o apostador, tá? Então vou deixar aqui o grupo, o link, para você entrar agora, menos de R$ 50, aproveita isso, que não é toda vez que está aberto, e não é sempre que eu também deixo no valor como esse, tá? Agora, sem mais delongas, vamos embora para as análises aqui, beleza? Série B, nós temos aqui Avaí, Operário, Paysandu e Santos, Mirassol e Brusque e América Mineiro contra o Botafogo de São Paulo. Eu quero começar falando sobre o Mirassol e Brusque, tá? Esse é um jogo que eu vejo muito interessante e, caramba, tava pagando até um pouco mais aqui a vitória do Mirassol, mas eu vejo interessante essa vitória do Mirassol. Por que eu vejo como interessante? Vamos dar uma olhada primeiramente na classificação. Mirassol é o terceiro colocado com 19 jogos, 9 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, né? Mas uma coisa, e o Brusque está aqui na zona de rebaixamento com 10 empates, 6 derrotas e 3 vitórias apenas. Mas uma coisa que eu quero levar aqui em consideração é o fator casa. Eu sempre comento aqui com vocês que o fator casa na Série B é bem relevante, tá? Os times quando jogam em casa, eles têm uma postura completamente diferente. E é o caso do Mirassol. O Mirassol, dentro de casa, em 9 jogos, eles têm 7 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. E algo que para mim é muito relevante é simplesmente a defesa do Mirassol. Eles simplesmente só tomaram 3 gols dentro de casa e marcaram 13, né? A outra defesa também muito forte é a defesa do Operário, por exemplo. Mas o ataque do Operário não é tão bom assim, tá? Então, um dos pontos, um dos motivos pelo qual o Mirassol está lá na terceira colocação aqui, na classificação geral, é o fator casa. Porque fora de casa o rendimento cai muito, né? São 5 derrotas, 3 empates e 2 vitórias apenas, muitos gols sofridos. Mas dentro de casa é o que está fazendo o Mirassol ficar na parte de cima da tabela. Então o fator casa para mim aqui é muito relevante, visto que o Brusque fora de casa ainda não venceu nenhuma partida, mas conseguiu ali 5 empates. Essa cotação eu vejo uma cotação muito ajustada, dá para aguardar ali um pouco mais do jogo para pegar pelo menos uma cotação 1,60. Eu peguei essa cotação no pré-jogo, então para mim eu vejo bem interessante, tá? Essa vitória do Mirassol. Eu gosto bastante, visto que dentro de casa é uma equipe bem qualificada, beleza? América Mineiro contra o Botafogo de São Paulo, também eu vejo um favoritismo muito grande para o América, apesar que o América nos últimos jogos vem oscilando bastante, né? Vou colocar aqui para a gente ver os últimos jogos do América. Ó, foram muitos empates. Ó. Empatou com o Brusque, empatou com o Ceará, empatou com o Ituano, empatou com o Amazonas, empatou com o Sport. Aí venceu do Operário dentro de casa, perdeu para o Goiás, empatou com... Mano, é muitos empates da equipe do América, né? Inclusive dentro de casa. Dos últimos jogos foram 1, 2, 3 empates e 2 vitórias dos últimos 5 jogos. Então, realmente, vem empatando bastante o América. Mas vai pegar um adversário extremamente acessível, que é o Botafogo de São Paulo, principalmente quando joga fora de casa, né? A última vitória do Botafogo de São Paulo foi contra o Operário, mas perdeu para o Ituano, que é uma equipe muito ruim, muito fraca.
perdeu para o CRB, perdeu para o Ceará e agora empatou com o Avaí. Então, assim, o favoritismo para o América também é muito grande. Acredito que o América vence essa partida. Obviamente, eu não peguei aqui no pré-jogo porque a cotação está muito baixa. Eu só faço, se tivesse pagando aqui pelo menos 1,55, 1,60, eu teria pego essa vitória do América. E aí, como não está pagando isso no pré-jogo, eu vou aguardar no ao vivo, beleza? Já o jogo do Avaí contra o Operário, para mim é um jogo muito difícil. É um jogo muito equilibrado, porque o Avaí não venceu nas últimas 9 partidas, das últimas 10, né? Em 9 eles não venceram, tá? O Operário é um time que se defende bem, eu mostrei isso quando eu falei da classificação lá no jogo do Mirassol. É um time defensivamente muito forte, então é um jogo que eu vou analisar no ao vivo para poder tomar a decisão, tá? Talvez o mercado de escanteio, deixa eu só dar uma olhada aqui, como é que tá o mercado de cantos, para passar para vocês. Também não tem uma média tão boa assim não, cada um tem uma média de 5 cantos cobrados, mas é um jogo de fato para levar pro ao vivo, tá? Já Paysandu e Santos, eu não gosto de ir contra o Paysandu fora de casa, porque o Paysandu fora de casa, dentro de casa, desculpa, é um time muito forte. O Santos é a melhor equipe, sem sombra de dúvidas. Caramba, confundi, né? O Paysandu com outra equipe. Mas o Paysandu em 9 jogos são 3 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota. Não deixa de ser forte, né? Só tem apenas uma derrota em 9 jogos dentro de casa, mas também é um time que não consegue vencer. Fora de casa, o Santos é uma das melhores equipes. São 10 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Percebo que ele tem mais derrotas do que vitórias, mas uma das melhores equipes, porque o fator casa é muito relevante na Série B, como eu já tinha comentado para você, tá? Eu não fiz nada nesse jogo, eu não fiz absolutamente nada nesse jogo, mas eu gosto muito de olhar para o cenário, tá? Do Santos pelo menos marcar um gol, ou do Paysandu pelo menos marcar um gol, mas eu quero fazer isso analisando o jogo para ver como é que vai estar a postura, como é que a gente vai ter ali, como é que vai estar o jogo, se vai estar um jogo aberto ou não. Um mercado também bem interessante, aí dá para você pensar no pré-jogo, é o mercado de escanteios, tá? O Paysandu tem uma média aqui de quase 7 escanteios cobrados dentro de casa, e o Santos tem uma média de 5 escanteios. Então dá para se pensar de cada uma das equipes marcar pelo menos 2 cantos. Eu vejo como muito interessante essa opção de cantos. Como eu te falei, eu não fiz nada aqui no pré-jogo, tá? É algo que eu vou analisar no ao vivo. Mas os jogos do Mirassol, eu gosto desse Mirassol para vencer. E no ao vivo também, pegando uma cotação melhor, eu gosto do América. Para mim são os 2 melhores jogos dessa Série B nessa sexta-feira. No Campeonato Chinês, nós temos 3 jogos, 3 claros favoritos, né? O Chengdu Rochen é bem favorito aqui contra o Shenzhen, tá? O Shenzhen é uma das piores equipes. Uma das piores não, tá ali no meio da tabela, mas é uma equipe muito frágil defensivamente, 39 gols sofridos em 22 jogos, tá? São 10 derrotas, 6 vitórias e 6 empates, e vai jogar contra uma das melhores equipes, que é o Chengdu Rochen, que é o time hoje do Elkson, tá? Que inclusive joga muito bem. Nós temos também aqui o Kangzhou contra a equipe do Shandong Taishan, tá? Shandong Taishan tá brigando aqui para tentar catucar alguma coisa, mas vai terminar aqui mesmo no meio da tabela sem buscar qualquer competição asiática, né? Mas vai enfrentar uma das piores equipes. Só tem que ter um pouco de cuidado porque o Kangzhou, o Lions, né, tá buscando sair da zona de rebaixamento. E aí, por estar tentando sair da zona de rebaixamento, pode complicar. Por isso que eu não gosto de atuar no pré-jogo aqui, vou dar uma analisada no ao vivo. Já o jogo do Xangai é um jogo que sim, dá pra gente pensar na vitória no primeiro tempo, no over 2,5. Dessa vez não tá pagando muito bem, tá pagando em 40. Geralmente é uma aposta padrão, né? Quem é do clube do 100% ou quem tá no grupo de pré-jogo sabe muito bem disso. Eu sempre, na maioria dos jogos do Xangai contra essas equipes mais frágeis, e é o caso do Haka, que é a pior equipe do campeonato, eu mando a vitória do Xangai no primeiro tempo, eu mando acima de 2,5, né? E eu faço essa combinação, geralmente paga ali 1,53, 1,55, e geralmente eu faço essa aposta. É uma aposta padrão minha nos jogos do Xangai, contra os times mais frágeis. Mas dessa vez está pagando em 40, está pagando muito baixo. Então qual é a minha recomendação para você? No ao vivo mesmo, tá ali analisando, né, no primeiro tempo, tentar pegar um gol no primeiro tempo, ou a vitória do Xangai, ou pegar o acima de 2,5 no jogo, assistindo o jogo, tá? Mas eles são bem favoritos, ainda mais jogando dentro de casa. Galera, no campeonato dinamarquês a gente tem o Midland, tá? O Midland é favorito? É favorito, sem sombra de dúvidas, né? É uma das melhores equipes do campeonato dinamarquês, beleza? Está buscando essa subida aqui, só tem 3 jogos. E vai jogar contra a pior equipe do campeonato, porém, tá pagando em 48.
vale a pena a gente assistir o jogo, identificar, ver se está bem no jogo mesmo, né? Esperar uma cotação melhor, pelo menos 1,55, 1,60 para pegar essa possível vitória do Midland, tá? Mas é um jogo para você ficar antenado. Na Copa da Itália, o Udinese e Genoa é bem favoritos aqui, tá? Mas não dá para a gente apostar agora. Por quê? Porque tá iniciando o campeonato agora, né, velho? É a primeira partida dos times oficial, em jogos oficiais na temporada. Então pode ser que oscile bastante. Então não quero recomendar nada em relação a isso, tá? E no campeonato português, eu gosto sim de olhar para essa vitória do Sporting no primeiro tempo, tá? Acredito que o Sporting deva vencer. E eu gosto de olhar para a vitória do Sporting no primeiro tempo, que já estreou agora, né, recentemente, contra o Porto, fez um jogo contra o Porto com uma derrota, né, por 4-3. Tá dando para abrir aqui esse jogo, mas foi um jogo onde eles abriram simplesmente o placar, né, uma vantagem muito alta, foi 3-0, foi 3-1 e tomaram a virada. Então assim, eu acredito que o time vai com tudo aqui, vai querer começar bem o campeonato, contra um adversário bem acessível, dá para estar de olho no gol no primeiro tempo, na vitória do Sport, dá para estar de olho na possível vitória do Sport no primeiro tempo, dependendo como esteja o jogo, né? O Rio Ave foi uma equipe que foi muito frágil na temporada passada, então eu vejo um favoritismo muito grande aqui pro atual campeão, tá? Galera, esses são os melhores jogos para hoje. A aposta que eu deixo para você mesmo é a vitória do Mirassol contra o Brusque. O Mirassol que está muito bem dentro de casa, como eu já falei para você. Que Deus abençoe nosso dia e vamos para cima, tá?